nos concede mais uma noite de adoração, a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor. Eu esqueci que nas quinta-feiras a gente está tendo menos pessoas, né? Mas isso não interfere em nada. Eu vou trazer um texto que eu trouxe no Lamarão, só com um pouco mais de profundidade para a glória de Deus. Gálatas, capítulo 5, os irmãos podem abrir, por favor. Louvado seja Deus. Mas hoje eu não vou começar como eu fiz lá no versículo 1. Eu quero que a gente inicie do versículo 13. A glória de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 13 até o versículo 25. Amém? Todos acharam? A glória de Deus. Então vamos ler. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Até aqui vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, dou-lhe graças, Senhor, pois grande é a tua misericórdia para conosco, permitindo que miseráveis pecadores viesse hoje aqui nos reunir para prestar culto a Ti. Nos ensina a cada dia a adorar o Senhor de forma mais agradável, se possível, sempre em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, nos corrige em nossas falhas, para que possamos testemunhar cada vez mais do Senhor em meio a essa geração em trevas. Que Teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Usa este pequeno servo, Teu filho, que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Graças te damos, Senhor da glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu já tinha falado antes que esse livro de Gálatas, ele principalmente esse versículo 5, ele me chama a atenção como Paulo usa o Espírito Santo a situações contrárias, que são aquelas pessoas, são os cristãos que andam no Espírito e aquelas pessoas que andam na carne. A diferença, o contraste que há entre ambas as pessoas. Por mais que essas pessoas andem na igreja ou não. É interessante que eu comecei aqui do versículo 13, mas
Deixa eu voltar só um pouquinho para que os irmãos compreendam o que aqui Paulo estava tentando dizer, porque é necessário. Irmãos, veja só, o apóstolo Paulo aqui está tratando de uma vida no Espírito e uma vida na carne. Mas o que estava acontecendo nessa ocasião era que alguns judeus estavam trazendo uma doutrina oposta a que o apóstolo Paulo havia pregado ao povo, né, à igreja em Gálatas. E Paulo está perplexo porque tão rapidamente os Gálatas estavam aceitando essa doutrina, e Paulo se vê na necessidade de enviar esta carta à igreja de Gálatas, para mostrar a eles a diferença daquele que é de Jesus, daquele que tem o Espírito de Deus, daqueles que não têm o Espírito de Deus. Ele vai mostrar a conduta dessas pessoas, e ele vai usar isso usando o Espírito Santo de Deus. Ele vai usar um contraponto, mostrando o contraste entre a lei e Cristo, aqueles que têm o Espírito e aqueles que não têm o Espírito Santo. E é por isso que Paulo vai usar termos como verdade, vai usar termos como o próprio amor, para que aquele povo em Gálatas compreenda que caminho eles estavam começando a trilhar novamente. Paulo quer fazer eles relembrarem por qual evangelho eles foram chamados. Quem vos elegeu? Quem foi que abriu os olhos da igreja de Gálatas? E nisso ele vai usar todo esse contraste. Vamos ler o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Irmãos, algumas igrejas primitivas, elas estavam sendo atacadas por uma seita, e essa seita, ele usava muito de forma errada a liberdade na qual Cristo nos trouxe, né? Nós estávamos debaixo da lei, e essa lei que veio para mostrar o nosso pecado, ela não tinha poder para nos salvar, e Cristo nos liberta dessa lei. Ele nos dá a liberdade, mas não para dar ocasião à carne, não para vivermos outra vez no pecado, mas para a liberdade de andar em santidade, de crescermos a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os agnósticos, eles diziam que por a carne ser má, eles entendiam que podia-se viver deliberadamente no pecado, já que a carne era má. Então só o que valia era o Espírito. Então a gente podia usar do pecado como quisesse, porque a nossa carne não tinha serventia nenhuma. E essa seita, eles tentaram impregnar a igreja de Cristo na época do apóstolo Paulo com essa doutrina diabólica, que você, mesmo supostamente estando em Cristo, poderia viver no pecado. Glória a Deus. Então, irmãos, é complicado que desta forma, o que acontecia? Alguns irmãos estavam praticando essa situação. Eles estavam começando a achar que realmente poderiam Amém. Glória a Deus. Eles estavam achando que poderiam viver mais uma vez no pecado no qual aquele Cristo Jesus os havia liberto. Então o apóstolo Paulo aqui, compreendendo que eles estavam pregando circuncisão, estavam pregando obras da lei, guardar dias, comidas e alimentos, abstinências e etc., coisas relacionadas à lei dada por Moisés, e vendo que os gálatas estavam indo por esse caminho, o apóstolo Paulo escreve a eles que, porque vós, irmãos, foram chamados à liberdade, porém
não use dessa liberdade para dar lugar ou ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. A liberdade que Cristo nos libertou é a declaração do fato de que o apóstolo, acompanhado pelo que permanece em nossa liberdade e que não se envolvam novamente com a escravidão. Sob um certo aspecto, é mais fácil viver tombo escravo do que fazer o uso adequado da liberdade. Por exemplo, Israel no deserto, desejando mais uma vez retornar ao Egito. Irmãos, aquele povo tinha sido liberto de muito tempo de escravidão. E quando você lê a Bíblia, você vê o que aquele povo fez com a misericórdia de Deus. Deus, quando tira aquele povo do Egito, ele diz que só quer ser adorado. Ele é o único Deus que tem que ser adorado. É o Deus que tirou o povo do Egito. Ele é o Deus dos pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele se revela ao povo, ele tira aquele povo com um alforje do Egito. E o que aquele povo faz é constantemente tentar a Deus, ao invés de simplesmente cumprir as determinações do Senhor. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quer tentar dizer aqui, se referir, porque muitas vezes o ser humano acha que é mais fácil voltar à escravidão do pecado e não ter a sua consciência de certa forma, porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus e pecamos contra Deus, o Espírito Santo de Deus nos confronta. Ele revela que a gente precisa de arrependimento, coisa que a mente carnal do homem não tem. Ele vive deliberadamente no pecado e a mente carnal dele não o atormenta. Ele peca durante todo o dia e à noite ele dorme confortável em seu travesseiro. E é exatamente isso que aquele povo, os judeus, os simpatizantes, estavam tentando impor a lei de novo, estavam tentando impor a circuncisão, obras para a salvação. O que aqueles judeus estavam fazendo com a igreja de Gálatas, e até hoje acontece, eu vou mostrar em algumas situações, é que eles mais uma vez precisassem de obras para a salvação. Mais uma vez, eles diziam que Cristo não era, olha a gravidade de você dizer que Cristo não é suficiente para salvar você, que você precisa de obras, que você tem que ter uma parte na salvação. Não, eu preciso ter obras para ser salvo. Nós, reformados, nós dizemos que não temos obras para sermos salvos. Fomos salvos e automaticamente produzimos obras ou frutos dignos de arrependimento. Esse é o nosso foco, irmão. Não temos obras para sermos salvos, porque nós entendemos que o sacrifício de Cristo ele foi perfeito e completo. Ele salvou os seus. Cada gota do sangue que foi derramado de Jesus é totalmente suficiente para salvar pecadores da ira que há de vir. Abram suas Bíblias, irmãos, em Judas capítulo 1, versículos 5 e 6. Amém? Judas, ele vai dizer que: quero, pois, lembrar-vos que, embora já estejais cientes de tudo, que uma vez por todas, que o Senhor Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, o destruiu depois, por os que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele os tem guardado sob trevas e algemas eternas, para o dia do grande juízo. O que é que Judas está tentando dizer? Que você não pode relaxar. Que às vezes a gente tem que explicar para uma pessoa que acredita que é necessário a salvação pelas obras, e quando a gente usa o termo predestinação,
que nós somos escolhidos desde a fundação do mundo, desde o ventre da nossa mãe, a primeira coisa que vem à mente dessa pessoa é: já que eu sou predestinado a ser salvo, que eu fui escolhido antes de nascer, eu posso viver no pecado. É uma das primeiras frases que a gente ouve quando a gente tenta explicar predestinação a alguém que não conhece o significado. Mas Judas, ele trata exatamente disso, que embora a gente saiba que fomos escolhidos desde a fundação do mundo, a questão é que o eleito, ele mostra que ele foi salvo através das suas obras. A sua vida, a sua conduta diária, toda a sua vida cristã vai mostrar a sua salvação. O apóstolo Paulo mandou a gente confirmar a nossa salvação. Confirmar a nossa salvação é o nosso contexto diário. É como a gente se apresenta diante da sociedade, diferente das pessoas que ainda não estão em Jesus Cristo. E Judas fala exatamente isso: olha, eu quero lembrar vocês, mesmo sabendo que vocês já sabem disso, que Cristo, tendo libertado aquele povo do Egito, depois destruiu aqueles que não creram, ou seja, aqueles rebeldes. Nós sabemos que aquela geração não entrou na terra prometida, porque desagradou a Deus, aborreceu a Deus. A Bíblia vai dizer que eles tentavam a Deus todos os dias. Todos os dias aborrecia a Deus. Deus mandava maná e eles achavam pouco. Enviava codorna e eles achavam pouco. Nos tirou da terra do Egito para fazermos morrermos aqui no deserto. Era o que aquele povo fez. Não tomando conta do seu pecado, ainda fizeram um bezerro de ouro e disseram: eis aí o Deus que nos tirou da terra do Egito. Então, todas essas pessoas, aquelas pessoas, elas não eram escolhidas. Aquele povo rebelde nunca foi de Deus, nunca foi de Cristo. Eles estavam no meio da igreja, mas nunca foram igreja. É por isso que eu costumo dizer que sentar em cadeira de igreja, sentar numa congregação, ouvir culto, não salva você, se você não fizer o que Tiago orienta. Não sejam ouvintes, mas sim praticantes. É necessário que a gente entenda que há uma diferença entre estar na igreja e ser igreja. Cristo não vem levar aqueles que estão na igreja, Cristo vem levar a sua igreja. Muda pouca coisa na frase, mas ela tem um contexto completamente diferente. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas não são igreja, e vão ficar por causa disso. Porque assim como aquele povo no deserto foi rebelde, e como os anjos foram precipitados e não guardaram o seu estado natural, mas se rebelaram contra Deus e foram expulsos, e estão guardados para o dia do juízo, assim é cada homem e mulher que não andar segundo a palavra de Deus. Irmãos, é interessante que a gente tem uma noção errada do que é amar a Deus. O ser humano, ele não compreende, até crente dentro da igreja, por falta de pregação do Evangelho, muitas vezes, na maioria das congregações, isso é uma verdade. E, irmãos, a gente tem que ter uma coisa: você sabia que a nossa responsabilidade é maior do que uma congregação onde as pessoas não ouvem a palavra de Deus de forma que possa entender? Porque quando Deus coloca você em uma congregação onde o Evangelho é pregado de forma clara, compreensível pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, e você assim não obedece, não pode ter certeza que aqueles que forem para o inferno em congregações assim, eles sofrerão mais. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de receber o Evangelho puro, verdadeiro, explicado, mastigado, e ainda assim fizeram pouco caso, preferiram viver na rebeldia, como foi o povo e como foi principalmente os anjos. Eu penso comigo, e isso é uma conjectura, que uma das situações de os anjos não terem o perdão de Deus é porque eles já estavam com Deus e rejeitaram isso. Eles foram criados com um único propósito de louvar e engrandecer a Deus. Estavam lá, viam constantemente a grandeza e a glória de Deus, como só poderemos ver quando Cristo vier e nos glorificar. E rejeitaram isso. E isso Deus não perdoa. É a mesma situação de alguém que conhece
o sacrifício de Cristo, ele é pregado por essa pessoa o Evangelho da graça de Deus, o sacrifício de Cristo, Cristo morreu por ela, e acontece o que está escrito em Hebreus, ela calca aos pés o sangue do Filho de Deus, ela rejeita o sacrifício de Cristo. Isso não, para mim não. Isso é imperdoável diante do Senhor. Voltemos para lá, por favor. Versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma das situações, a gente sabe que é o segundo mandamento, dentro do que se cumpre toda a lei, é amar a Deus acima de todas as coisas, sempre ligado ao amor. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos cumprem toda a lei. E o apóstolo Paulo aqui, como ele está tratando da comunhão, da situação mútua entre os irmãos, ele vai dizer que quando a gente ama o nosso próximo, a gente está cumprindo a lei de Deus. Quando você não vê isso acontecendo dentro das congregações, quando você vê igrejas que não amam com obras, como nos é orientado, filhinhos, não ameis de boca, mas de obras, isso é um pecado, porque está indo na contramão do mandamento que nos é orientado, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Paulo vai fazer uma orientação, veja que Paulo também vai contrastar aqui, porque ele diz, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, ou seja, se vocês não estão fazendo isso, e antes estão vos mordendo e vos devorando uns aos outros, entenda uma coisa, vai acontecer com vocês mutuamente serem destruídos. Paulo, ele dá o contraste da situação. Paulo diz que quando você ama o seu próximo, que quando você cumpre toda a lei através dessa situação, você automaticamente não acontece essas situações de briga, confusão dentro da igreja, irmão que não fala com irmão que senta na cadeira 10 cadeiras depois da outra irmã, porque não vai com a cara dela, irmão a mesma coisa, como acontece em muitas congregações. Eles estão pecando, estão em rebeldia diante do Senhor, eles não estão cumprindo a lei de Deus. E quando eu digo cumprir, não para ser salvo, como já falei, mas como demonstração de que foi liberto pelo sangue de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais, entendam que o que vai acontecer com vocês é que sejam destruídos. É preciso escolher, diz o apóstolo Paulo, entre Cristo e a circuncisão. Ele não diz dos judeus, mas dos gentios, que não têm antecedentes relacionados com a circuncisão. O caso deste rito, que só poderia significar uma tentativa deliberada de alcançar o mérito pela adoção de uma posição legalista, buscando a justificação pelas obras. No começo da circuncisão, eu estou indo desde o princípio, não tinha tal implicação, pois Abraão foi um sinal do selo da justificação que ele tinha obtido pela fé. Mas no decorrer do tempo, ela se transformou em um símbolo de mérito, como acontece até hoje. Irmãos, vocês sabiam que tem congregações que pregam isso, que você precisa de obras para ser salvo? Você sabia que tem irmãos que dormem atormentados? Satanás constantemente lança dados inflamados na mente dele, porque ele acorda salvo, dorme salvo e acorda condenado. Dorme condenado e acorda salvo. É todo dia essa situação. Estou salvo agora, 30 minutos, fiz um pecado, estou condenado. Tenho que voltar às boas obras para ser salvo. Fiz boas obras, pronto, alcancei a salvação de novo. Pequei mais na frente, daqui a 30 minutos, não, já estou condenado de novo. Essa é a vida daquele que acredita que vai ser salvo pelas obras. Nunca tem sossego, porque Satanás constantemente está dizendo: olha, você pecou, você não serve para Deus,
Não, você pecou, agora você perdeu a salvação, tá vendo aí que você não é salvo? Não, você perdeu a sua salvação, tá? Vai dormir hoje condenado. Faça alguma coisa para que amanhã você possa alcançar a sua salvação. Porque hoje, se você morrer hoje, sabe para onde você vai, né? Vai para o inferno. Satanás diz isso. Essas pessoas não têm paz. Eu imagino que essas pessoas não conseguem ter paz. Elas não conseguem ter a paz que excede a todo entendimento. Porque Cristo nos deixa claro que Ele nos salvou, nos elegeu. O apóstolo, eu não consigo entender como uma pessoa não crê na predestinação, irmãos. Não crê que Cristo é suficiente para a salvação dela. O próprio apóstolo, como é que você, que cambalhota você vai usar? Que contexto em grego você vai usar para dizer o que, para mudar o que o apóstolo Paulo disse, que foi escolhido desde o ventre da mãe dele? Sendo que no momento oportuno foi que Deus escolheu para Cristo se revelar a ele. Mas ele vai dizer que ele já era escolhido desde o ventre da mãe. O que vai fazer, irmão? Quando você lê o texto daquele, o que é que você vai dizer? Você vai dizer que ali era só ligado ao apóstolo Pedro, que Deus tratou Paulo, quer dizer, o apóstolo Paulo diferente, a salvação foi diferente para o apóstolo Paulo e para nós? Em versículo nenhum. Mas onde é que você vai tirar isso? Onde é que você vai mostrar na Bíblia esse tipo de tratamento? Que Paulo foi escolhido desde antes do ventre da mãe dele e nós não. Isso não existe. A predestinação está escrita nas Escrituras e é inegável. Pela fé, justificados. Mérito pela adoção de uma posição legalista. Justificado pelas obras. No começo era uma circuncisão, não tinha tal implicação. Mas com Abraão foi um sinal e selo da justificação que ele tinha obtido na fé. Mas no decorrer do tempo, ela se transformou em um símbolo de mérito. Sendo assim, Cristo não poderia beneficiar-se do recipiente da circuncisão, porque na verdade se colocou sobre a obrigação de guardar a lei. Ou seja, se você para os Gálatas era a circuncisão, era obras da lei mosaica. Na nossa geração é todo tipo de meritocracia, é todo tipo de obras que a gente julga nos deixar mais salvos do que quando realmente cremos em Cristo. Ele vai dizer aqui que todo aquele que guarda, todo aquele que se circuncida, ele está obrigado agora a andar na lei. Ou seja, ele tem a obrigação agora de, para ser salvo, cumprir toda a lei. Nós sabemos que isso é impossível. É impossível ao homem natural cumprir toda a lei de Deus. É por isso que Cristo teve que vir, padecer todas as dores, cumprir toda a justiça de Deus por nós, para que a justiça de Cristo fosse nos imputada. Se Deus soubesse que nós mesmos éramos capazes de cumprir a lei de Deus, qual o propósito de Cristo ter morrido na cruz? Não faz sentido você dizer que pode ser salvo por obras, se foi Cristo que morreu por nós. Então, irmãos, aceitar a circuncisão, ou dizer que vai ser salvo pelas obras, é abandonar o terreno da graça de Cristo. Quando você aceita a circuncisão, aceita as obras da sua vida para ser salvo, você está saindo do terreno confortável, da segurança plena da fé pela graça, da salvação pela graça de Jesus Cristo. Olha o perigo. Olha a gravidade de você dizer que é salvo pelas obras. Irmão, quando você vê um irmão na fé, o que muitas vezes tem essa doutrina na mente, de que ele precisa das obras para ser salvo, corrija ele com amor. Faça com que ele compreenda que o sacrifício de Cristo é perfeito para salvar ele, é suficiente, ele não precisa acrescentar absolutamente nada para ser salvo. Que ele simplesmente produz frutos dignos de arrependimento, porque ele já foi salvo por Deus, porque Deus salvou ele através do seu Filho Jesus Cristo. Este é o propósito, não há outra situação. Vamos ao versículo 16, irmãos. Digo, porém, andei no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Paulo aqui ele começa a trazer a diferença entre andar no Espírito e andar na carne. E ele vai dizer: digo, porém, andai em Espírito e jamais satisfareis o desejo
da carne. Irmãos, é evidência de todo cristão. Efésios vai dizer que aquele que crê realmente em Cristo, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. É o penhor da promessa. Quando a gente chega lá, quando a gente chegarmos com Cristo lá, diante de Deus, com o Espírito Santo, que é como se o Espírito Santo fosse nosso selo. Ele é o nosso passaporte carimbado para a vida eterna. Ele é o que marca o cristão, é a marca de Deus, é a marca de Cristo, de que você é de Deus. Quando Cristo convence você, quando o Espírito Santo convence você, quando Deus envia o Espírito Santo para convencer você do pecado, da justiça e do juízo, pelo verbo que é Cristo, quando você crê nele, você é marcado. Você é marcado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que você jamais vai aceitar a marca da besta, que não é algo físico, porque você já está marcado. Você já está marcado com o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que imaginavam que a vacina era a marca da besta, outros que antigamente era o código de barra, quando começou a chegar. E todas essas conspirações que são feitas sem uso correto da palavra de Deus, gera confusão até na mente de pessoas que andam dentro da palavra de Deus, andam na congregação, não compreendem o Evangelho e acreditam nisso. Você conversa com pessoas e ela imagina que ela não vai tomar vacina, não é por questões científicas ou por falta de comprovação de eficácia, não, é porque ela acha que aquilo ali é a marca da besta. E eu estava ouvindo uma pregação do homem de Deus, e ele disse: cara, como você vive atormentado, porque se você tem em mente que qualquer vacina pode ser a marca da besta, alguma coisa física que podem colocar em você é a marca da besta, você deve ficar atormentado. Não há salvação para você, porque podem amarrar você, podem segurar você e injetar a vacina em você, e agora você está marcado com o sinal da besta, você não pode ser mais salvo. Pare para pensar que absurdo se isso fosse verdade, se a marca da besta fosse realmente algo físico. Já imaginou se fosse uma tatuagem e pegassem você a força, tatuassem você, e agora? O que é que você ia fazer? Já que você foi marcado com o sinal da besta. Não, irmãos, aquele que está em Cristo tem que compreender que somos selados, já fomos marcados com o Espírito Santo de Deus, e não, aqueles que são de Deus não vão aceitar, mas está escrito, a Bíblia diz que se pudesse, enganaria os escolhidos, se pudesse, mas não podem, porque somos de Deus, e Deus guarda os seus até a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Embora não conste a liberdade, não ficou esquecida aqui. O amor é o que guarda a liberdade cristã. Irmão, veja só. Quando o apóstolo fala de espírito jamais cumprir a vontade da carne, ele liga isso também ao amor que temos a Deus. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e não guarda, essa pessoa não me ama. É isso que o cristão tem que entender. É isso onde eu queria chegar, que muitos cristãos não entendem o que é amor por Deus. Jesus vai dizer que amar é obedecer a palavra do Senhor. Glória a Deus. E isso parte em todos os princípios. Perdão, não ficar com mágoa de alguém. Não, deixa eu sentir no coração e eu vou pedir perdão. Não, irmão. É uma atitude. Você tem que ir lá. Você quer perdoar. Não, eu vou perdoar. Eu vou fazer isso. E você vai orar a Deus constantemente para que esse sentimento só comece a crescer dentro de você. Se você tem o Espírito Santo de Deus, isso vai acontecer naturalmente. Você perdoa aquela pessoa. Não existe isso de você, eu não senti o perdão em mim. Eu não senti de perdoar aquela pessoa. Você não vai ver Jesus pregando isso em lugar nenhum. Olha, espera o perdão brotar no seu coração, aí você vai lá e falar para o seu irmão. Não. Se você estiver a caminho e lembrar que você tem alguma coisa, que seu irmão tem alguma coisa contra você, ou você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá lá e faça as pazes com ele.
Jesus disse: não espere ter o coração, mas vá lá e faça as pazes com ele. São preceitos de pessoas que têm o Espírito de Deus e andam no Espírito de Deus. Não dá lugar à carne, às suas concupiscências. É isso que Paulo está tentando dizer. Andei em Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne, irmão. Você não pode ser carnal. Você não pode ser carnal nesse sentido. Isso é absurdo. Viver, mais uma vez, deliberadamente no pecado não faz parte da vida cristã. Irmão, entenda uma coisa. Independente da situação, você tem que agir semelhante que Cristo agiria naquela situação. Não estou dizendo que a gente muitas vezes faz diferente. Somos carnais, em um aspecto que o apóstolo Paulo diz que o pecado muitas vezes faz com que a gente erre contra Deus. Mas isso não pode ser algo corriqueiro, diário, constante, o tempo todo. Não. Andeis em Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 7, versículo 23. Romanos capítulo 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O apóstolo Paulo, ele compreendia a natureza caída dos homens e de si próprio. E ele, aqui em Romanos 7, ele vai tratar o tempo todo dessa situação da batalha que há entre a sua mente renovada pela palavra de Deus e a sua carne que ainda continua ansiando pelo pecado. Isso não acaba no momento em que o cristão crê em Deus. Não, isso vai perdurar até o dia que Cristo vier, ou até o dia da sua morte. Você levanta da cama e a primeira palavra da sua carne é pecado. A primeira palavra que a sua carne fala quando você abre os olhos e levanta da cama é pecado. E Paulo vai deixar claro aqui: mas vejo nos meus membros, ou seja, na minha carne, uma lei guerreando contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está dizendo que a carne dele e a mente dele, a batalha entre a carne e o espírito, acontece dentro dele constantemente, o tempo todo. A mente de Paulo está, o Espírito Santo trabalhando para Paulo não pecar, trabalhando para a gente não pecar, e a nossa carne: eu vou pecar, eu quero pecado, você vai me dar pecado. E o Espírito Santo dizendo que não, eu não vou pecar, não vai pecar. Essa batalha o tempo todo acontece da hora que abrimos os olhos até a hora que fechamos os olhos para nos deitarmos. Amém? Voltemos para lá, por favor. É como Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 26, 41. Vigiai e orai, para que não vos entrei em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente deve andar vigilante o tempo todo. Andar vigilante é andar no espírito. É a mesma coisa que Jesus disse com outras palavras: andareis em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, ele está preparado para fazer você não pecar, mas a sua carne é fraca. Versículo 17. Porque, aí veja agora o que o apóstolo Paulo, ele vai concluindo, ele vai decorrendo e se aprofundando mais, cada vez mais nas suas palavras. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo, ele revela a situação, ele mostra aquela batalha lá que acontece em Romanos capítulo 7. Ele está dizendo que
o Espírito Santo e a sua carne estão o tempo todo em confronto. E que se você alimenta mais a sua carne, você vai viver em constante pecado. É viver na carne. A Bíblia diz que aquele que vive na carne colhe a corrupção, a destruição. Mas aqueles que andam no Espírito colhe a vida eterna. Então é necessário que a gente entenda a sua queda. Entenda que quando Adão caiu e nós recebemos o pecado de Adão, que toda a raça humana cai em Adão, você é um ser humano caído e a sua carne, tudo que ela deseja, ela tem um único desejo, é pecar contra Deus. A carne humana não tem outro querer a não ser o pecado. É interessante que eu ouvi, olha o que é o pecado, irmão. O pecado é a armadilha de Satanás. Ele usa o pecado, a nossa queda, para que venhamos pecar contra Deus e entristeçamos o Espírito Santo muitas vezes. Eu ouvi uma frase interessante de um homem, do irmão. Ele disse que o pecado é o cartão de crédito do diabo. É um cartão de crédito sem limite. E você, sabe quando você ganha um cartão com um limite altíssimo e você vive num lugar onde as coisas são extremamente baratas, praticamente de graça, e você começa a comprar, sem olhar, sem comprar todos os dias, e você vê, então é tão barato que eu vou comprando, mas chega uma hora no final do mês, sua conta está gigantesca, de modo que você não pode mais pagar. Esse é o pecado, irmão. Você não pode pagar pelo seu pecado. O pecado conduz o homem ao inferno. O salário do pecado é a morte. O que foi que Cristo fez? Cristo pega a sua fatura desse cartão e paga por você. Ele quita toda a sua dívida. E você permanece. Sabe o que é interessante? Ele quita toda a sua dívida, mas ele não toma o seu cartão. O que ele diz é: vá, vou usar a palavra que o irmão falou, vá e não compre mais. Ou não peque mais. Não foi assim que ele falou com a mulher? Vá, seus pecados estão perdoados, sua fatura está paga. Vá e não peques mais. Eu disse: irmão, vou tomar isso para mim, porque é exatamente o que acontece. O pecado é uma conta que o ser humano não pode pagar por si só. É necessário Cristo pagar toda a dívida. E a nossa obrigação é simplesmente obedecer a palavra de Deus. É buscar viver no Espírito, para que a gente não peque contra Deus. Quando a gente compreende quão pecadores nós somos, a gente vigia mais, se policia mais. Quanto mais você sabe, você entende o poder da carne, a influência do pecado, mais você se policia para que você não cometa pecados diante de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Irmãos, essa parte é interessante. Veja como o apóstolo Paulo vai tratar. Ele vai usar a lei do Velho Testamento, ou a lei das obras, para mostrar que uma pessoa que não anda em espírito, automaticamente ela está sob a lei. Ou você foi uma pessoa regenerada por Cristo, você é uma pessoa que vive pela graça de Deus, busca não pecar contra o Senhor, ou você está ainda debaixo da lei, você já está sob condenação, como o apóstolo Paulo fala. Você está sob condenação. Agora pare para pensar se você vive sobre essa graça, se essa graça de Deus faz você andar em retidão, se você dá bom testemunho entre as pessoas que estão à sua volta. Isso é a graça de Deus, é fazer você mais parecido com Cristo. A nossa oração é: Senhor, nos faz mais parecidos com Cristo e menos com nós. É crescer em graça, é crescer em santidade. A Bíblia diz que as esposas devem ser zelosas, devem ser mulheres que são exemplo para as mulheres que ainda não estão em Cristo. Vocês devem dar bom testemunho. A Bíblia diz que as senhoras devem ser exemplo para as mais jovens. É assim que funciona.
A Bíblia diz que o servo de Deus, ele deve testificar de Cristo. Ele deve ser testemunha real da palavra de Deus, de que ele foi regenerado. Ele não pode andar segundo as concupiscências da carne. Ele foi liberto disso. O apóstolo Paulo diz: se fomos libertos uma vez, como voltaremos ao pecado? Para que esse superabunde a graça? De modo nenhum. Então, irmãos, é necessário que a gente compreenda o nosso posicionamento dentro da graça de Deus. A graça não nos libertou para voltarmos outra vez a viver no pecado. Palavrões, atitudes carnais o tempo todo, mau testemunho diante de ímpios. Isso não pode acontecer, irmãos. Isso não pode acontecer. E é o que mais tinha acontecido. Eu costumo dizer que há 10, 15 anos atrás, talvez, eu usar esse termo, se a gente professa ser cristão, numa empresa ou qualquer outra situação, era praticamente ser contratado. Se você tem um bom currículo, você se adequa àquele cargo, e estaria você e o homem do mundo para o mesmo cargo, vocês dois eram qualificados parecidos, mas ele não é cristão e você professa ser cristão, a chance de você ser contratado era maior. Hoje em dia não, é ao contrário. Se você professa ser cristão, a outra pessoa é que vai ser contratada, porque só de você ser cristão, na mente do contratante é só um espaço. Ser cristão não vale de mais nada, não tem valor, porque o nome do Senhor está sendo blasfemado aí fora, por homens que professam ser de Deus, mas não são. São homens dissimulados que adentraram a igreja com dissoluções, pervertendo a graça de Deus, e não conhecem a Cristo, como o apóstolo Paulo escreve. Não conhecem, irmãos. Então a gente não pode se assemelhar a essas pessoas. A gente é de Cristo e devemos andar como Cristo andou. As obras da carne, agora o apóstolo Paulo ele vai intitular quais são as obras daqueles que andam na carne. Ele vai agora descrever como é o ser humano, estando dentro da igreja ou não, mas que anda na carne, quais são as obras dessas pessoas. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, principalmente nós homens que vivíamos no mundo, muitas vezes, e se prostituíamos, compreende a situação do homem carnal, mas é uma das situações que Cristo abre os olhos do crente, sendo homem ou mulher, porque vivemos numa época em que talvez as mulheres estejam piores que os homens, é o feminismo, é o bossa, o meu corpo, é uma geração extremamente anti-Deus, com obras extremamente anti-Deus. E as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, ou sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro como outrora já preveni: não herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós vemos muito disso. As pessoas têm a Bíblia na mão e a gente costuma, eu vou citar algumas obras, não vou usar todas, mas por exemplo, falei prostituição e vou citar agora a idolatria. E como Calvino dizia, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós somos tendenciosos nós somos inclinados a fabricar ídolos em nossos corações. E não necessariamente é uma imagem, mas pode ser um homem, um ator, um cantor, um jogador, um clube, um carro, uma casa. Tantas coisas podem se tornar ídolos. Tantas coisas podem se tornar ídolos em nossos corações. Então a gente deve vigiar nessa situação. Lógico que a gente não pratica a idolatria, a questão de imagem, não adora imagem, escultura. Nós não temos essa prática que é abominável a Deus. Eu tenho que deixar claro isso,
que a adoração à imagem e escultura, mas não só isso, todo tipo de idolatria é abominável. Como também feitiçarias também são situações abomináveis. Deus odeia os feiticeiros. Inimizades são coisas que não podem acontecer dentro da igreja cristã. Uma congregação fervorosa, uma congregação ligada a Cristo, realmente ligada à palavra de Deus, não pode haver inimizades. E entenda uma coisa, o cristão ele não pode ter inimizades não somente com seus irmãos na fé, mas também com o pessoal do mundo. A gente não pode ter inimigos nós odiarmos. O cristão ter um inimigo, no caso dele ser nosso inimigo, é uma coisa. Ele achar que é nosso inimigo é uma coisa, mas a gente ter aquela pessoa por inimigo é diferente. Isso não pode ter. Isso não existe. Se você tem no seu coração mágoa, receio, essa situação, cuidado. Esses sentimentos provêm de Satanás, não vem de Deus. Porfia, ciúmes. Ciúme, amado, é um sentimento tão grave. Você sabia que o ciúme mata, irmão? O ciúme mata. Maridos que matam por ciúme. O ciúme é um sentimento muito maligno. Então temos que ter muito cuidado com o ciúme. Iras, discórdias, dissensões, facções. Facções aqui é grupinhos, viu? Esse negócio de ser de um ou ser de outro, como tinha lá, uma de Apolo, outra de Paulo, e etc. Isso não pode acontecer. Grupinhos, deixar irmãs de fora, deixar irmãos de fora. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. A igreja é um corpo com vários membros e todos devem ser amados. Inveja. A inveja causa tudo isso também. A inveja causa confusão, traz mentiras, traz confusão, traz dissensões. É outro sentimento horroroso para se ter dentro das igrejas. A inveja. Eu estava falando com o irmão que imitar o que é bom de um irmão não é inveja. Imitar o que é bom de um irmão não é inveja. Senão o apóstolo Paulo está mandando a gente ser invejoso, porque ele disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo não mandou a gente invejar, não. A gente imitar os irmãos naquilo que ele faz de bom perante o Senhor, não é bom. Devemos fazer. Isso não é inveja. Inveja é aquilo que é quando você não consegue ficar feliz com a prosperidade do irmão. Inveja é quando você acha que o irmão ele não deveria receber aquilo, que você merece mais do que ele. Isso é inveja. Por que ele tem e eu não? Por que ele tem e eu não? Por que ele merece mais do que eu? Eu que faço isso ou aquilo eu não tenho, e ele vive disso ou daquilo outro e tem. Isso é inveja, irmão. E vem de Satanás. Discórdias, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito da qual vos declaro que não herdarão o reino de Deus. Comilões e glutões. Principalmente, quando a Bíblia fala de comilão e glutão, irmão, não é que o crente não pode comer muito, o crente come muito, né? Mas a gente está falando de algo fora do normal. É fora do comum, é gula mesmo. Você está saciado e ainda assim não está saciado. Você nunca está saciado. Você sempre quer algo mais, né? Então é nesse sentido, né? Bebedices aqui é embriaguez, né? É o homem que é aquele, ai daquele que se levanta de manhã cedo para vos embriagar, né? É claro que a embriaguez com a bebida alcoólica é algo condenável diante de Deus. Você sai de si, né? E a Bíblia diz que devemos prezar pelo nosso domínio. O apóstolo Paulo vai dizer aqui também, né? Então não podemos sair de nós mesmos. Isso não é do Espírito Santo de Deus, a embriaguez. Já imaginou a gente está hoje aqui, na quinta-feira, e no domingo alguém me veio caído no chão, embriagado? Que testemunho, irmão. Então a gente não pode viver nessas coisas, porque quem pratica esse tipo de coisa não pode herdar a vida eterna.
não herdarão o reino de Deus. O que dá as coisas para ti. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito, e veja agora o contraste dos frutos da carne. Os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, aqueles que são de Cristo, eles têm isso aqui, irmãos. Eles são pessoas que os frutos do Espírito Santo são aflorados na vida dessa pessoa. As pessoas enxergam os frutos do Espírito Santo. E se tiver algo totalmente diferente disso, essa pessoa está na carne. E então ela não pode herdar a vida eterna. A palavra fruto, estando no singular, como se apresenta nas cartas de Paulo, tende a enfatizar a unidade e coerência da vida no Espírito, oposta à desorganização e instabilidade da vida sobre os que ditames na carne. Você prestou atenção que o fruto do Espírito, você entendeu que não está no plural? Quando ele vai citar das obras da carne, ele vai citar no plural, as obras da carne. Mas quando ele vai falar do fruto do Espírito Santo, ele vai falar no singular. E ele quer dizer que recebemos um só Espírito, vivamos em unidade. É a compreensão de que todos esses preceitos, todas essas qualidades vêm do mesmo Espírito Santo de Deus. É através dele que todas essas situações vão fluir na vida do crente. É uma pessoa bondosa, uma pessoa alegre no sentido de quê? Que mesmo em meio à dificuldade você ainda consegue sorrir, irmão. Você é uma pessoa que ama o seu próximo, você ama a sua igreja, você ama as pessoas que estão à sua volta, você ama pessoas que você não conhece. E mais uma vez eu entro na situação do que amar é atitude, irmão. É você olhar para aquela pessoa e desejar que ela seja salva. Quando você olha para alguém e deseja para ela o melhor que essa terra tem, você está amando ela. Quando você diz que Deus alcance você, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você dá a graça da salvação, você está amando aquela pessoa. Isso é amar, é obra. Você pediu a Deus para aquela pessoa o melhor que ela pode ter nessa terra. Isso é amar. É amar com obras, é você querer o melhor. Como você não quer ser salvo, então você quer que aquela pessoa seja salva também. Isso é amor. É você uma pessoa amorosa. Você prova isso com suas obras, com suas atitudes. É acolher os irmãos em suas necessidades. Isso também é amor, claro. Isso é um fato. E longanimidade se relaciona com a atitude da pessoa para com os outros. Envolve uma recusa em revidar ou se vingar do mal recebido. Uma pessoa longânima, ela não paga o mal com o mal. Ela não revida o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Essa é uma pessoa longânima. Ela nunca vai tratar ou vai se esforçar muito para que isso não aconteça, para que você não se pegue agindo, pagando o mal com o mal. Porque isso não é longanimidade. Longanimidade é ao contrário. É você pagar o mal com o bem. É você se recusar a agir como aquela pessoa está agindo com você. Eu me recuso. É amontoar brasas vivas na cabeça daquela pessoa. Isso é longanimidade. Benignidade, sendo pela melhor traduzida pela amabilidade também. É a facilidade que você tem de amar os outros. Você ama as pessoas com facilidade. Você é uma pessoa que é tardia em guardar rancor, em ter maus sentimentos cultivados no coração. Você é uma pessoa que ama pessoas com facilidade.
Isso não diz que você é uma pessoa tola, mas diz que você é uma pessoa que você tem sentimentos amáveis pelas pessoas, você se compadece das situações do próximo. Isso é benignidade, é a benevolência nas atitudes, é uma virtude visivelmente social. Entendeu agora? As pessoas veem, é o seu caráter com as pessoas, a facilidade com as pessoas. É uma pessoa tão serena, bondosa. Às vezes outras pessoas veem você em situações em que, se fosse ímpio com ímpio, estariam se destruindo, em uma confusão generalizada, mas você recebeu aquela situação e você lançou para outra pessoa completamente diferente do que ela transmitiu para você. Você transmitiu a paz de Deus, transmitiu o amor que Cristo colocou no seu coração. Isso faz parte da benignidade. Louvado seja Deus. Bondade é uma probabilidade da alma que aborrece o mal, uma honestidade definida de motivações e conduta. Jesus disse que só Deus é bom, e Deus colocou o caráter dele em nós para que pudéssemos também agir com bondade. Agora nós agimos com retidão, nós somos retos, nós somos honestos ao extremo, devemos ser honestos ao extremo. A nossa conduta deve ser essa para com os ímpios, eles devem compreender. E a honestidade não está só nas atitudes, mas na palavra, a questão de não mentir. Quando você fala, você é uma pessoa honesta, verdadeira, de modo que quando as pessoas ouvem o que você está falando, ela olha e diz: olha, é verdade o que ele está dizendo, porque aquela pessoa não mente, ela não gosta de mentir. Fidelidade, se fosse fé, estaria no começo da lista. Um caso paralelo é Tito. Lealdade, mansidão, baseia-se na humildade e indica uma atitude para com os outros, mantendo a devida negação do ego. Dentro do que ele falou aqui também, foi lido, não somente isso, mas as pessoas não podem confundir mansidão com aquele caipira que está lá com um pedaço de palha na boca e sentado na rede tomando um cafezinho. Isso não é mansidão. Mansidão é um contexto grego, é ser amansado. Quando você ainda não estava em Cristo Jesus e você era como um cavalo rebelde. E no momento em que você crê em Cristo, você é amansado, você agora está manso, você é obediente à palavra de Deus. É isso que a mansidão está ligada à obediência. Você é uma pessoa mansa no sentido de que você foi amansado pela palavra de Deus para obedecer a Cristo. Não é você estar sentado na cama o dia todo, todo manso, zen, fazer yoga, não é essas coisas não, irmãos. Para a glória de Deus. Domínio próprio, o que a própria palavra diz, é um autocontrole da vida, e do ego por meio do Espírito. Você não inflamar-se a si mesmo, você não ser altivo, você anda no Espírito, você tem domínio sobre você. Isso está ligado ao pecado. Vocês sabemos que o ego é pecado, a altivez de espírito. Os altivos estão beirando a queda, está com os pés largos à destruição, como está escrito. Então é necessário que tenhamos domínio próprio, ao contrário dos beberrões que não podem, que não têm, eles perdem o domínio de si mesmo. Contra essas coisas não há lei. A lei que existe um propósito de refrear nas nossas obras do Espírito, não existe restrição. A lei veio para refrear as nossas obras. A gente tem um entendimento da lei para quê? A gente entende que não adulterarás, porque a lei diz que o adultério é pecado. Então essa é a lei que nos rege, não pelo fato de estarmos agora ainda escravos por ela, mas é porque a lei moral que Cristo colocou em nós, dos próprios mandamentos de Deus, o cristão cumpre de forma natural. A Bíblia diz que os fardos do Senhor não são
penosos, não é pesado ao crente cumprir os mandamentos de Deus. Quando a gente prega o evangelho aí fora, muitas vezes eu costumo dizer que a gente já viveu no pecado, e o pecado ele dá prazer. O pecado traz prazer. E a nossa carne ela ama o prazer do pecado. E acontece que essa é uma das situações pela qual mais o ser humano natural tem apego ao pecado, né? E é essa situação aqui que só o Espírito Santo, eles não têm a consciência da lei na mente deles, martelando sobre a situação deles de estarem pecando contra Deus. Eles não entendem a gravidade dos seus atos e por isso pecam deliberadamente contra o Senhor. Mas quando você é regenerado pelo Espírito Santo de Deus e você passa a andar em Espírito, não há lei contra isso. A lei não é promulgada a você mais. Ela não é usada para a sua condenação, porque você não está mais sobre ela, você não está debaixo da lei. Então, irmãos, não se dá um domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne e com as suas concupiscências. Se vivermos no Espírito, andaremos no Espírito. Irmãos, no final Paulo, ele fala, é a assinatura de toda a pregação. Ele declara, ele acaba quase, porque ainda tem o versículo 26, né? Não deixemos possuir de vanglória ou altivez, provocando uns aos outros, mas nem tendo inveja uns dos outros. Por quê? Não fazendo isso? Porque aqueles que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Andamos no Espírito. A gente crucificou. A Bíblia vai dizer que o velho homem foi morto na cruz. E agora somos um novo homem em Cristo Jesus, que se renova de glória em glória, dia após dia, crescendo a imagem de Jesus. Esse é o propósito do Evangelho. A gente se reúne aqui dia após dia, ouvindo a palavra de Deus, sendo exortados, corrigidos, consolados, com o propósito de sairmos daqui melhores do que quando entramos. Então, vamos crucificar a nossa carne em Jesus Cristo, as nossas paixões mundanas e concupiscências, porque se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.